Agora vamos explorar uma ferramenta que chama AutoRouter. AutoRouter, como o nome já diz, é uma ferramenta que vai tentar fazer o roteamento das trilhas dos AirWires de maneira automática, usando algoritmos que já estão programados na interface do Eagle. O botão do AutoRouter fica aqui no menu lateral esquerdo, embaixo do botão de Rip Up. Ao clicar no botão AutoRouter, o menu de configuração do AutoRouter vai ser aberto. Algumas opções aqui que podemos observar são interessantes de ajustar. A primeira opção aqui à direita, que chama Effort, ou esforço. E temos três opções disponíveis: baixo, médio e alto. A diferença entre eles é a quantidade de variações de roteamento que o Eagle vai fazer. Então veremos a seguir que serão oferecidas algumas opções de roteamento e poderemos escolher entre as opções obtidas durante a execução do AutoRouter. A opção Auto Grid Selection permite que o Eagle varie o valor mínimo do grid que está por trás do desenho, a fim de aumentar o espaço de busca por outras opções e outras variantes de roteamento. A opção Variant with Top Router busca minimizar o número de vias que serão utilizadas na placa. Isso não garante que não teremos nenhuma via que tentará utilizar o bottom da placa, mas teremos algumas variantes onde esse número foi minimizado. Por fim, o máximo número de threads é a quantidade de processamento que você consegue utilizar de acordo com o processador do seu computador. Aqui eu estou com o limite máximo da minha máquina, que são 8 threads. Lembre que, dependendo do tamanho da placa e da dificuldade de roteamento, esse AutoRouter pode demorar para executar. Para placas pequenas e circuitos mais simples, ele vai executar relativamente rápido, dependendo do seu computador. Na esquerda temos as direções de preferência, onde mostra a camada top e a camada bottom, que são as camadas que temos opção de rotear nessa placa. Ao abrir o menu, temos algumas opções de direções de preferência, da esquerda para a direita, na vertical, com ângulos de 45 graus para a direita ou para a esquerda. E a opção NA é interessante, pois você desabilita uma camada. Por exemplo, eu vou desabilitar a camada top. Assim ela não ficará disponível para o AutoRouter e ele fará todo o roteamento, ou tentará fazer, através do bottom. Uma vez que esteja configurado o AutoRouter, podemos escolher a opção Continue. E agora estamos no menu de resultados das variantes de roteamento. Porém, ainda não iniciamos o algoritmo. Para iniciar o algoritmo, é necessário clicar em Start. Ao clicar em Start, o AutoRouter começa a executar e tenta fazer as otimizações necessárias para finalizar as variações que ele vai fazer de roteamento na placa. Neste caso, nós obtivemos 4 variações diferentes. Observe que tudo foi feito na camada Bottom, pois eu bloqueei a opção da camada Top nas configurações do AutoRouter. Ao trocar de opções, posso visualizar as diferentes variações de roteamento que foram obtidas. Para finalizar o AutoRouter, é necessário clicar em End Job. Enquanto você não clicar em End Job, o AutoRouter continuará ativo e nenhuma modificação que você fizer na placa será salva. Portanto, finalize escolhendo a variação que você deseja com End Job e pronto. Agora você está com o seu roteamento realizado. Você deve ter notado que as trilhas ficaram muito finas e também temos algumas posições da placa em que as trilhas estão muito próximas. Dependendo da empresa que for fabricar essa placa, talvez essa distância não seja possível de ser obtida em produção. Para isso, você precisa verificar as regras de distância mínima possível durante a fabricação na empresa em que você vai fabricar a sua placa. A escolha de distância mínima, tanto entre trilhas, quanto de trilha para PAD, ou de trilha para via, ou de trilha para a borda da placa,
Todas essas opções, inclusive a largura mínima das trilhas, podem ser configuradas utilizando a ferramenta DRC, que está localizada no canto inferior da barra lateral esquerda. Às vezes você precisa clicar uma setinha para expandir a barra de ferramentas aqui quando ela não couber por inteiro, mostrando outros ícones mais à direita. Neste caso eu estou vendo todas as ferramentas e ao clicar em DRC, eu abro um menu que é o menu de verificador de regras de projeto do layout. Aqui temos as camadas disponíveis, ilustrando qual que é a espessura de cobre em cada camada. E temos várias abas onde podemos configurar regras diferentes de projeto. Por exemplo, em Clearance, estamos indicando as distâncias mínimas entre sinais da placa. É uma tabela que possui 3 colunas e 3 linhas. A primeira coluna e a primeira linha correspondem às trilhas. A segunda linha e a segunda coluna correspondem aos pads, que são os terminais dos componentes. E também temos as vias. Essas são as regras para diferentes sinais. Quando estamos falando do mesmo sinal, temos SMD, pad e via, em relação à linha SMD. Por exemplo, clicando na primeira célula, trilha para trilha, temos a distância mínima que é permitida entre duas trilhas. Neste caso, 6 milésimos de polegada. Vou alterar, por exemplo, para 10 milésimos de polegada. A mesma coisa na distância trilha para pad. Vou alterar para 10 milésimos de polegada. Trilha para via, também vou alterar. Pad para pad, neste caso não vou alterar, pois eu já fiz a disposição da placa e não é necessário alterar isso. Via para via eu vou alterar, pois no caso de um roteamento em duas faces, pode ser necessário colocar algumas vias, pois não gostaria de deixar dois sinais que passaram por vias muito próximos um do outro. Isso pode causar um curto-circuito. Outra coisa que vou mudar é na aba Sizes. Temos a menor largura de trilha. Vou alterar para 16 milésimos de polegada. Também temos o menor diâmetro de furo do drill, que pode ser alterado, se for desejável. Ao finalizar as configurações, vou aplicar e agora essas regras estão valendo. Vou desfazer o que o AutoRouter fez utilizando o RipUp, todos os sinais. Confirmei. Pronto. O que vou fazer agora é rodar novamente o AutoRouter. E desta vez você vai verificar que ele vai seguir as regras de projeto do DRC que acabamos de alterar. Ou seja, as trilhas vão ficar mais largas e vão tentar manter uma distância maior entre si. Dessa vez vou mudar o esforço para alto para tentar mais variantes. Não é garantido que eu vou conseguir mais variantes, mas talvez apareçam algumas. Continuar, iniciar. Aqui vemos que alguns processos ainda estão para ser finalizados. Mas pode acontecer que ele não consiga fazer o roteamento em todos os processos, devido às regras de projeto. Porém, tem algumas variantes aqui que foram finalizadas. Por exemplo, vou escolher essa variante número 3. Vou clicar em End Job. Pronto. Perceba agora que a distância entre as trilhas foi respeitada, assim como a distância de trilha para pad e a largura das trilhas está maior. O DRC não serve apenas para configurar as regras para o AutoRouter, ele também serve como um processo de verificação de erros. Por exemplo, vou fazer agora o RipUp de todas as trilhas de sinal do ground. Dessa forma, eu tenho agora 1, 2, 3, 4 AirWires aparecendo. Também vou apagar uma trilha de um sinal aqui, que é o nó 4, e vou fazer um roteamento manual
desrespeitando os obstáculos e criando outros problemas. Por exemplo, vou invadir o espaço de um pad, tocar em uma outra trilha e aí sim conectar no final. Claramente cometi erros de projeto aqui, que já estão achurados. O que quero mostrar é que, ao rodar o DRC, temos a opção verificar. Irá verificar se o roteamento atual está desrespeitando alguma regra. Ao verificar, quando existem erros, esses erros vão aparecer numa janelinha que diz o total de erros que o DRC encontrou e os tipos de erro. Neste caso, encontrou 4 AirWires e veja que ao clicar, alguns retângulos vão aparecendo na região onde o erro foi encontrado, indicando que aqui existe um AirWire nessa região que não está conectado. Também temos erros de clearance. Veja que o clearance apareceu aqui, ou seja, a distância mínima entre as trilhas não foi respeitada. Na verdade, eu invadi o espaço de uma trilha. Veja que não necessariamente eu precisaria ter tocado, eu poderia ter simplesmente chegado muito próximo da trilha, além da distância mínima. Isso já seria um erro de clearance. E também temos erros de overlap, que são os erros onde eu passei por cima dos terminais de outros componentes que não tinham o mesmo sinal. Então, o overlap é quando eu realmente passo por cima do sinal. O clearance é quando eu ultrapasso a distância mínima. Nesse caso, tenho erro das duas formas. Vou desfazer, voltar ao roteamento original, que foi encontrado pelo autorouter. Vou rodar o DRC novamente. E agora nenhuma janelinha vai abrir, porque dessa vez, como o autorouter seguiu todas as regras de projeto, não há nenhum erro. Quando não há nenhum erro, o resultado vai aparecer bem no cantinho inferior esquerdo da tela, mostrando DRC : no errors.